Enorme honra, enorme satisfação estar com todos os companheiros do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quero aproveitar, cumprimentar a Nívia, que me antecedeu, falando desde as brigadas populares de apoio à Revolução Cubana. Ao mesmo tempo, queria cumprimentar a Jailma, que junto com o Luiz media essa abertura dessa Assembleia Geral Nacional do Movimento Sem Terra. Agradecer também ao companheiro João Paulo pelo convite. É enorme honra, mais uma vez, repito, estar com um dos movimentos populares mais expressivos de toda a história nacional, sem dúvida, o movimento popular, o movimento do povo brasileiro, dos oprimidos, mais expressivo da contemporaneidade. Essa Assembleia se insere em um contexto em que nós estamos de todas as frentes, seja pela mobilização popular dos diferentes movimentos sociais nas ruas, seja no parlamento, em uma ampla frente de ofensiva em relação ao governo criminoso e corrupto de Jair Bolsonaro. Aliás, caríssimo Luiz, talvez essa tenha sido, nesse momento, a principal contribuição da Comissão Parlamentar de Inquérito que nós integramos no Senado Federal. Quando propus essa Comissão Parlamentar de Inquérito, em janeiro deste ano, quando começamos a recolher assinaturas para a instalação dessa CPI, era com base na tragédia que estava em curso no Amazonas, que foi o alvorecer da segunda onda da pandemia. Naquele momento, quando estávamos a coletar as assinaturas e até a obtenção das assinaturas, nós mirávamos a realização de uma comissão parlamentar de inquérito que investigasse as omissões, as ações e omissões que o governo federal tinha adotado no enfrentamento da pandemia. Naquele instante, a hipótese que trabalhávamos é que o governo, ao invés de ter apostado na ciência e ao invés de ter apostado nas vacinas, apostou em tratamento precoce sem eficácia comprovada e no uso disseminado da hidroxicloroquina. Nós chegamos na primeira parte da CPI a constatar que o governo não só foi omisso, como utilizou uma estratégia condenada pela ciência de imunidade de rebanho, ou seja, batizado no seguinte princípio, que inclusive é uma mácula definir como rebanho, porque gente não é rebanho. Mas a estratégia do governo era nessa máxima: contaminar a todos, infectar a todos, morressem quantos tivessem que morrer, para sair o quanto antes da pandemia e poder ter recuperação econômica. Enfim, na primeira parte das investigações em curso na CPI, nós trabalhávamos somente com essas hipóteses, ou seja, com a consigna de que o presidente da República era criminoso, tinha orquestrado propositadamente um morticínio, como todos diziam, era genocida. Pois bem, até a primeira parte da CPI, nós trouxemos esta conclusão. Desde o depoimento dos irmãos Miranda na CPI até agora, nós temos, companheiros e companheiras, uma palavra de ordem a mais para definir Jair Bolsonaro. Ele é ladrão. Bolsonaro é ladrão. É ladrão de vacina. É ladrão de dinheiro do povo. A constatação que nós temos hoje, companheiros e companheiras, é a seguinte: enquanto os brasileiros morriam, enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia, ainda no mês de março, enquanto nós estávamos com mais de 3.000 famílias brasileiras sendo despedaçadas por dia por conta da pandemia, enquanto a pandemia se agravava, o governo de Jair Bolsonaro não negava a vacina por convicção ideológica, como alguns imaginavam. Não era por negacionismo puro e simples, a ciência, como alguns imaginavam. Ele fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso para liberar os esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. O que a CPI já tem elementos para confirmar, para comprovar, é que o governo de Jair Bolsonaro transformou durante a pandemia
o Ministério da Saúde em um enorme balcão de negócios. Um balcão de negócios que se juntaram interesses corruptos diferentes. De um lado, os corruptos interesses mobilizados pelo velho centrão conservador da política, que se juntaram ao Ministério da Saúde a partir da atuação, em especial, do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o senhor Ricardo Barros. De outro, os interesses de militares que se apossaram do Ministério da Saúde, também com o intuito de roubar. O que nós já descobrimos é que, junto com isso, tinha um terceiro grupo de interesses. Alguns pensavam, essa turma aí das redes sociais bolsonaristas, eles são de direita, são convictos negacionistas, são propagadores de fake news. Não precisa formular esse conceito sobre eles. Eles também são ladrões. Vou dar um dado concretamente. Tem uma dessas organizações de extrema-direita bolsonarista chamada Instituto Força Brasil. Esse tal Instituto Força Brasil, que é dirigido por um tal de Coronel Welson, e que tem alguns empresários de extrema-direita bolsonarista, como o tal do senhor Facuri, que já é investigado no Supremo Tribunal Federal, intermediou uma reunião de uma empresa fake de vacina com o Coronel Elcio Franco. Grave esse nome, Coronel Elcio Franco, secretário executivo de Eduardo Pazuello. Se tem mutreta, se tem esquema, se tem maracutaia no Ministério da Saúde, Elcio Franco e Roberto Dias, que era o cara do Centrão lá no Ministério da Saúde, estavam envolvidos. Veja, uma das reuniões aparece no âmbito do Ministério da Saúde no mês de março. Repito, no mês de fevereiro e março. Quero repetir a data, porque tem significado de diagnóstico a repetição da data. Era quando mais de 3 mil brasileiros estavam morrendo. Então, aparece uma tal de empresa Davat. Essa tal de Davat, o que era? Essa Davat era uma empresa que já tinha aplicado cambalacho nos Estados Unidos e que tinha representantes exóticos. Era uma típica empresa 171, que vendia para o Ministério da Saúde que tinha 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca para entregar. Confirmamos depois que eles não tinham uma dose de vacina. Pois bem, esta empresa reuniu com o senhor Elcio Franco. Quem é que intermedia a reunião dessa empresa? É o Instituto Força Brasil. Essa turma do Crítica Nacional e dos outros sites bolsonaristas. Falei do Crítica Nacional, esse tal do Crítica Nacional, um dos sites bolsonaristas, que, entre outras coisas, nas suas páginas, eles faziam propaganda contra a vacina da Pfizer. Tem lá postagens deles dizendo o seguinte: a vacina da Pfizer vai causar impotência sexual. A vacina da Pfizer já matou mais de 200 nos Estados Unidos. E o que é que eles queriam? Era fazer propaganda contra as vacinas de verdade para vender as vacinas fake. O caso da Davat é só um dos casos que nós encontramos na CPI. Semana passada, todos nós ficamos estarrecidos quando o próprio Eduardo Pazuello aparece reunindo com uma tal de World Brands. A gente vai pesquisar o que é a World Brands, ela é levada para encontrar com o senhor Eduardo Pazuello, e o senhor Eduardo Pazuello, nessa gravação, chega a anunciar que estava com um protocolo em curso. Essa tal World Brands, ela informava que ela iria oferecer 30 milhões de doses da Coronavac para os brasileiros. A Sinovac, o laboratório chinês, produtor da Coronavac, já disse que o único responsável, o único credenciado para fornecer a Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan. Aí a gente pesquisa sobre a World Brands e vem descobrir o quê? Que ela é uma empresa, pasme, meus companheiros e minhas companheiras. A World Brands é uma empresa com sede em Santa Catarina que é especializada na importação de produtos eróticos, talvez daí venha essa sina sexual que eles têm por aí, né? E especializada também em ração para animais. Bem, eu acho que isso talvez explique muita coisa, né? Mas a única coisa que a World Brands não é especializada é em vacina para os humanos. Esses não são os únicos esquemas que nós descobrimos. Nós descobrimos no âmbito da CPI que, desde o ano passado, enquanto o governo negava a Coronavac, negava a Pfizer, negava a Janssen, negava todas as vacinas,
Uma empresa chamada Precisa, que já estava envolvida em outras fraudes de medicamentos no âmbito do Ministério da Saúde, tinha trânsito livre para negociar vacina. Mais grave, companheiros e companheiras. No dia 6 de janeiro, o principal representante da empresa estava na Índia, pedindo a negociação da vacina da Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. No dia seguinte, dia 7 de janeiro, é o próprio Jair Bolsonaro que manda um telegrama para o primeiro-ministro da Índia, manifestando o interesse dele por essa vacina. Essa vacina, que não foi entregue, o governo brasileiro firmou contrato com ela no dia 25 de fevereiro. O governo brasileiro firmou contrato com a Precisa no dia 25 de fevereiro, antes de firmar contrato com a Janssen, antes de firmar contrato com a Pfizer, enfim, e antes de firmar contrato com as outras que tinham a vacina de verdade. Ou seja, companheiros e companheiras, enquanto eles obstacularizavam para chegar aos brasileiros as vacinas reais, eles negociavam outras vacinas de mentira para ganhar dinheiro. Aqui é só a ponta do iceberg. Fora disso, também já constatamos que teve compra de máscaras no meio da pandemia com um reajuste, com valores superfaturados em mais de 120%. Além disso, nós já descobrimos que os esquemas de corrupção se estendem até a VTC-Log, que era a empresa que entregava a vacina. Ou seja, o esquema montado ia da distribuidora de vacina até as empresas que faziam a entrega das vacinas. Para por aí? Não. Nós também descobrimos que a chamada obsessão pela hidroxicloroquina. Vocês ouviram isso, né? Cloroquina, faziam até, dizem que é cloroquina, e a gente pensava, e olha só, gente, nós todos, na nossa ingenuidade, não, isso é ideologia deles, isso é negacionismo, eles estão desinformados, era negócio, era ladroagem, era roubo, era corrupção. O tal Médicos pela Vida, por exemplo, que propagandeava a hidroxicloroquina, os anúncios deles nos jornais eram patrocinados por um laboratório farmacêutico chamado Vitamedic. E este laboratório farmacêutico, o dono dele, declaradamente bolsonarista é. Enfim, estas descobertas, no meu entender, levam os companheiros e companheiras às mobilizações do próximo 24 de julho, levantar com força a palavra de ordem que o senhor Jair Bolsonaro não só é criminoso, ele não só orquestrou um esquema para matar brasileiros e brasileiras, ele orquestrou esse esquema para matar brasileiros e brasileiras atrás de dinheiro, para roubar, para satisfazer o esquema do Centrão, para satisfazer os seus coronéis que estavam encastelados no Ministério da Saúde, para satisfazer a sanha por dinheiro dos grupos de fake news bolsonaristas que permeiam as redes sociais. Companheiros e companheiras, falo agora para concluir. Ao final dessa comissão parlamentar de inquérito, nós defendemos e iremos construir isso. A ideia que defendemos é que até setembro se conclua o trabalho da CPI. Nós temos todos os elementos para apontar um relatório que tenha 3 eixos fundamentais em relação ao presidente da República e aos seus asseclas. O primeiro deles, a ocorrência do crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade constante no artigo 84 da Constituição, todo foi infringido pelo senhor presidente da República. O segundo, a sequência de crimes comuns. E lhes digo, não são poucos. Já temos elementos para confirmar que o presidente da República praticou charlatanismo, praticou crime contra a ordem sanitária, esteve em prevaricação quando tomou as providências a partir das denúncias dos irmãos Miranda sobre os esquemas de corrupção existentes através da Precisa no Ministério da Saúde, corrupção passiva, tráfico de influência e todos os elementos apontam também para o crime de corrupção ativa. O terceiro aspecto desse relatório deve, e no que depender de nós, estamos trabalhando e perseguindo os fatos nesse sentido, deve apontar a ocorrência do crime de lesa humanidade. Digo aqui que o crime de lesa humanidade fere o artigo 7º do Estatuto de Roma e, portanto, levará o senhor Jair Bolsonaro a responder no Tribunal Penal Internacional. O movimento
E a palavra de ordem, digo isso para concluir, companheiros e companheiras. Nós, todos vocês, do heróico, histórico Movimento Sem Terra, todos nós, coube a nós todos, desta geração, uma tarefa civilizatória. Não basta o fora Bolsonaro. O senhor Jair Bolsonaro e seus asseclas têm que responder pelos seus crimes. Têm que responder pela banalidade do mal que impetraram na nossa nação. Por isso, nós estamos, ainda hoje eu dizia, em uma resposta ao querido jornalista Kennedy Alencar, se nos Estados Unidos diziam que a democracia americana não resistiria a um segundo mandato de Trump, eu digo para vocês, a democracia em nosso Brasil não resiste a este mandato de Jair Bolsonaro. Não resiste até chegar ao final deste mandato de Jair Bolsonaro. Ir para as ruas, colocar fim a este governo, é uma tarefa, sobretudo, civilizatória para todas e todos nós. É uma tarefa da luta social, é uma tarefa do nosso tempo, é uma tarefa que será reivindicada por nós, será reivindicada de nós, das gerações que virão, será reivindicada de nós, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, será reivindicada de nós para a história. Ao passo e aos versos do que vocês cantaram na abertura desta histórica, heróica Assembleia, eu digo a todos vocês, aos versos da Internacional, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos nessa tarefa final, nessa tarefa fundamental para o nosso futuro, para a construção, de fato, de uma pátria livre. Nos encontremos, quero estar com os companheiros e companheiras nas ruas no dia 24 de julho, mas não só no 24 de julho, nas ruas até por fim a este governo genocida, criminoso, corrupto, antinacional, representante do que tem de mais atrasado na história brasileira. Até a vitória, companheiros! Sempre!